Meus irmãos, eu saúdo a todos no nome de Jesus. Convido os irmãos para se colocar de pé e nós vamos, a partir desse momento, nós vamos entrar na presença do Senhor, louvar, adorar o nome do nosso Deus. Ele está nesse lugar e merece toda a honra e toda a glória. Nós devemos assistir, participar com reverência diante do Senhor, pois Ele se faz presente. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, te adoramos neste momento, Senhor, quando entramos na tua presença, Pai, para prestar a ti mais um culto de louvor, de adoração ao teu nome. Senhor, seja conosco nesta noite. Fala, Senhor, através dos cânticos, através da tua palavra, de tudo, Senhor, que vai ser feito neste lugar, nesta noite, que seja para a tua glória. Deus bendito, seja com cada um de nós, com os que já estão aqui, com aquele que ainda há de vir, Deus amado, com os que estão em suas casas e nos acompanham, Senhor, através da live. Deus amado, abençoa as nossas famílias grandemente, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos convidar o grupo varonil, vai louvar o nome do Senhor, com 2 hinos da harpa cristã, cantando e celebrando o nome do Senhor. E em seguida nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus. Eu vou pedir ao presbítero Irani Benício para fazer a leitura da palavra, logo após os louvores. Depois do presbítero Irani, nós estaremos orando e o diácono Alisson vai orar e agradecer pela leitura da palavra. O grupo varonil tem o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. (467) na harpa cristã e 291 depois na harpa. Sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir, quando força tu és contra as
oportunidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Ficamos de pé em reverência à palavra do Senhor e abramos nossas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo bem conhecido, uma leitura já familiarizada por todos nós. Salmo de número 100 é a leitura devocional desta noite. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. Graças a Deus. Saúde a todos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar, Senhor, te agradecer por este momento, por esta palavra, ora lida, Senhor, que ela possa fazer guarida em nosso coração, que possamos meditá-la, Senhor, todos os dias da nossa vida e que possamos aprender, Senhor, com os teus ensinos, com a tua sã doutrina e que possamos praticar a verdade, a justiça, ó Deus, todos os dias. Pedimos a tua bênção pela vida de cada irmão, ó Pai, que chegou até aqui, aqueles que estão acompanhando, Senhor, através da live, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar com a tua santa palavra, que possam ser abençoados, ó Deus, com os louvores que serão entoados nesta noite. Assim nós te rogamos, Senhor, pela tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos continuar celebrando o Senhor, adorando ao nosso Deus. Eu vou convidar agora o grupo Cedro, estará louvando ao Senhor. E em seguida o grupo Peniel também vai cantar ao nosso Deus. E enquanto o Peniel estiver cantando, a igreja estará ofertando, depositando a sua oferta para manutenção da obra do Senhor. Nós trazemos a nossa saudação em nome de Jesus. Nunca compreenderei o amor de Deus tão grande por mim. Também nunca conseguirei expressar o que só sei sentir. Ele não só me salvou, mas foi além e me amou.
te merecer. Se não sou digno, se não sou nada, se eu nem mesmo existiria, se não fosse a tua mão, o que falar? Como me se em silêncio disseste tudo e do teu trono desceste ao mundo só pra provar o teu amor por mim. Vida, teu amor me trouxe a vida, e que vida. Te merecer. Se não sou digno, se não sou nada, se eu nem mesmo existiria, se não fosse a tua mão, o que falar? Como me expressar? Disseste tudo e do teu trono descesse ao mundo só pra provar o teu amor por mim. Vida, teu amor me trouxe a vida, e que vida. Oportunidade, em nome de Jesus. Nós saudamos a todos em nome de Jesus, amém? Bom estarmos aqui celebrando ao nosso Deus, aquele que nos dá vida e vida com abundância. Nós chegamos aqui para continuar adorando a Ele. Ele merece a nossa adoração. Então cante, celebre, adore ao Senhor nesta noite. Nós tiramos esse momento para fazer isso, render graças, louvores a Ele, ouvir a Tua palavra nesta noite, para sermos edificados por Ele. Aleluia. Vamos cantar, vamos continuar celebrando aquele que tem o controle de tudo e em todos.
se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Então cante nessa noite, celebre ao Senhor nesta noite, aquele que tem cuidado das nossas vidas, aquele que tem derramado de graça e misericórdia para conosco. Oh, aleluia, Senhor. Nós te louvamos nesta noite, nós te bendizemos. Oh, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
pode aplaudir ao Senhor nesta noite? Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Somos privilegiados por estarmos aqui nesta noite. Aleluia. Amém, graças a Deus. Vamos agora ouvir a ministração da palavra. Vou convidar o irmão Bruno Jefferson. Ele vai estar ministrando a palavra do Senhor. Antes eu quero convidar o diácono Adeilson para orar pelo nosso irmão e em seguida o irmão Bruno com a palavra de Deus. Oi. Glória a Deus. Saúde a igreja em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai bendito, Deus, te glorificamos, Senhor, nesta noite. Pai, por estarmos reunidos, buscando a tua presença, meu Pai. Que nessa noite, Pai da glória, nós possa ser alimentado com a tua palavra, meu Deus. Estamos aqui, Deus, para aprender mais de ti. Pai da glória, que nossos corações estejam sensíveis para ouvir e para praticar a cada dia a tua palavra, Rei da glória. Pai, nós te bendizemos nessa noite, fala através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. A minha saudação a todos nesta noite é no nome santo do Senhor Jesus, amém? Muito bom podermos estarmos juntos para adorarmos ao nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo de número 5, começando do versículo de número 7, para a nossa meditação nesta noite. Carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 5, começando do versículo de número 7, para a nossa meditação nesta noite. Toda honra, toda glória, toda ação de graças sejam dadas somente ao nome de Jesus. Quem encontrou diz amém. Passamos a ler Tiago 5 e 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Poder se assentar no nome do Senhor Jesus.
Meus amados e queridos irmãos, tantos que estão aqui no templo, quanto nos acompanham de casa, a graça e a paz do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas. Estamos nesse culto de louvor e adoração aqui na Catedral da Esperança, com um coração alegre, jubiloso, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de o adorar em espírito e em verdade. Esse texto que nós lemos é um dos escritos da Bíblia Sagrada que eu mais gosto de meditar. Essa epístola que o apóstolo Tiago escreveu, ela é chamada de epístola universal. E a razão dela ser chamada de epístola universal é porque o conteúdo dessa epístola, aquilo que Tiago escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, não foi direcionado a uma igreja local, não, senhor. Mas os escritos deixados, registrados por Tiago em sua carta, ele é direcionado a todo crente. Ele é direcionado aos crentes de sua época e ultrapassa os anos de sua época e serve muito bem para mim e para você. Então foi uma epístola que não foi direcionada a uma igreja local, mas a um conjunto de irmãos que estavam certamente passando por inúmeras dificuldades. Essa epístola foi escrita cerca do ano 40 depois de Cristo. Acredita-se que esse foi o ano em que ela foi escrita. E foi um período onde estava acontecendo uma intensa perseguição da igreja. Pouco tempo depois do diácono Estevão ter sido morto, pouco tempo depois de muitos mártires estarem sendo levantados na igreja, essa epístola ela foi escrita. É por isso que o seu autor, que se chama Tiago, e a gente tem muitos Tiagos na Bíblia, mas esse, acredita-se, foi o meio-irmão do Senhor Jesus, líder da igreja em Jerusalém. Ele escreveu para uma igreja, para um grupo de irmãos que estavam dispersos pelo mundo, porque estavam sendo perseguidos. E por que é que os irmãos estavam sendo perseguidos? Porque eles não cessavam de falar daquilo que tinham visto, daquilo que tinham ouvido, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Bendito seja o santo nome dele. Então a perseguição estava muito intensa à época em que Tiago escreveu esta carta. Então o seu público, as pessoas a quem ele direcionou, certamente foram a igreja inteira, os irmãos que estavam dispersos pelo mundo. É por isso que muitos estudiosos da Bíblia dizem que essa epístola de Tiago foi provavelmente o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito. Dos 27 livros que tem no Novo Testamento, acredita-se que essa carta de Tiago foi o primeiro e, portanto, o mais antigo. Eu gosto dessa carta de Tiago porque ela é como se fosse Provérbios do Novo Testamento. Quem gosta de meditar no livro de Provérbios sabe que lá tem inúmeras verdades práticas. A gente aprende o conteúdo e ele ensina como nós levarmos esse ensino para a nossa vida prática, dizendo faça isso ou deixe de fazer isso, faça aquilo ou deixe de fazer aquilo. Assim como Provérbios ensina verdades práticas no Antigo Testamento, a carta de Tiago pode ser considerada Provérbios do Novo Testamento, porque cada palavra que a gente aprende com Tiago, a gente consegue aplicar na nossa vida quase que imediatamente. E por que fazemos isso? Porque Tiago foi cheio do Espírito Santo e na sua boca só se encontravam palavras vindas do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que os ensinos de Cristo permanecem para sempre, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não muda, ele não varia, ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Quem crê assim diz amém. Um outro destaque da epístola de Tiago, ao qual nós vamos tirar alguns trechos para estudarmos nessa noite, é que ele tem um conteúdo que trata muito sobre essas questões relacionadas à pobreza, riqueza, injustiças, problemas sociais. É por isso que também Tiago é conhecido por muitos estudiosos da Bíblia como o Amós do Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento o profeta Amós era um dos que denunciava essas questões relacionadas à injustiça, às pessoas que eram ricas e não se importavam com os pobres. E Tiago, ele fala muito sobre essa questão de ter fé, mas de provar a sua fé
através das suas boas obras. Então nós vemos que é uma carta extremamente interessante, que todos nós devemos meditar todos os dias. Quando eu leio Tiago, eu me lembro de Jesus. Quando eu leio a carta de Tiago, eu me lembro do nosso Salvador. No primeiro capítulo, o qual eu vou tratar alguns pontos de cada capítulo rapidinho, até chegar ao capítulo que nós lemos, o primeiro capítulo vai falar de provas e tentações. E olha que Tiago diz para nós que somos a igreja do Senhor. Versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Daqui eu já aprendo que há uma diferença muito grande entre provação e tentação, né? A provação vem da parte de Deus, ou é permitida por Deus, e a tentação também é permitida por Deus. A diferença é que Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. Mas Deus permite que o diabo possa nos tentar, até para que a nossa fé seja provada e aprovada. Então, quando você estiver passando por uma luta, por uma prova, não diga, Deus está me tentando, Deus está tentando a minha fé, Deus está tentando a mim. De maneira nenhuma, porque a própria palavra nos garante que Deus não tenta ninguém. Quem tenta ou quem atenta é o inimigo das nossas almas, o diabo, que quer que nós caiamos, que quer que nós fraquejemos. Mas aonde o diabo veio atuar, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Aonde abundou o nosso pecado, superabundou a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o diabo, ele vai tentar a mim e a você. Deus jamais nos tentará, mas Deus nos provará. Assim como o ouro, ele é refinado no fogo, nós também que somos de Deus, seremos provados para sermos refinados e aprovados no oleiro que é o Senhor nosso Deus. Então, amados irmãos, esse capítulo 1 de Tiago vai tratar sobre essas provas e tentações, onde todos nós estaremos sujeitos ao longo da nossa caminhada. Perceba, meus amados irmãos, que ninguém está isento de passar por lutas e dificuldades. Talvez um dos assuntos que mais se tenha para falar na Bíblia sejam provações, lutas e dificuldades. Mas ninguém foi mais provado até o limite do que fora o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem, um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Mas qual é a diferença? Ele não pecou. Não se achou engano na boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos entender que se o nosso Senhor foi provado, foi tentado, nós também o seremos. Ninguém pense que ser crente, servir ao Senhor Jesus, é estar numa caminhada sem dificuldades. Eu ouso dizer que servir ao Senhor Jesus é andar num caminho extremamente estreito, de muitos espinhos e de muitas dificuldades. Você vai se cortar, você vai se machucar, vão te machucar, vão te cortar, mas olhe para Jesus de Nazaré, olhe para o Cordeiro de Deus, e aí as suas lutas vão ser mais leves, porque a nossa leve e momentânea tribulação, diz a palavra, não há de se comparar, louvado seja Deus, com a glória que para nós está preparada. Quem crê assim diz amém. Então esse primeiro capítulo vai tratar sobre provas e tentações, como eu falei. E existe um subtópico desse capítulo, a partir do versículo 19, que é um versículo muito interessante, onde Tiago diz, sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu vou repetir, todo homem, toda mulher, todo crente, precisa ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todos nós sabemos que temos 2 ouvidos e uma boca.
Eu fico imaginando se Deus tivesse dado 2 bocas para a gente e só um ouvido. Tem gente que tem só uma boca, aliás, todos nós só temos uma boca, mas falamos o equivalente a termos 2, 3, 4, 10. Se o Senhor colocou do nosso corpo 2 ouvidos e uma única boca, é porque matematicamente falando a gente tem que escutar 2 vezes mais do que aquilo que a gente fala. Ah, meus amados irmãos, quantas pessoas não fraquejam justamente nesse ponto de Tiago 1:19. Nós muito poucas vezes estamos prontos para ouvir, mas sempre estamos prontos para falar, para esbravejar, para argumentar, para termos a razão em qualquer que seja a situação. E muitas das vezes isso se reflete em ira. A gente acaba se irando contra o nosso próximo, às vezes contra o nosso próprio sangue, às vezes contra os próprios irmãos com os quais a gente se cumprimenta com a graça e com a paz. Parece uma ironia. Você cumprimenta com a graça e com a paz, mas muitas das vezes se ira, né? E vivemos no meio de uma geração de gente muito valente, bruta, para não dizer outro nome que me veio à cabeça. Gente que não leva desaforo para casa. Gente que não sabe ouvir uma palavra mais dura. Gente que se o pastor disser algo mais difícil, sai da igreja. Eu quero dizer para os amados irmãos que nós devemos estar prontos para ouvir. E se for da parte de Deus, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Tiago estava tratando sobre a prática da palavra de Deus. Porque a coisa mais fácil do mundo é a gente pregar sobre qualquer assunto. Vamos passar a noite pregando sobre perdão. Na primeira oportunidade que a gente precisa exercitar o perdão, às vezes a gente se torna alguém de dura serviço, como a Bíblia diz. Não libera perdão. Quando a gente machuca alguém, a gente sabe o que é o perdão, sabe como é o princípio bíblico acerca do perdão, fala sobre perdão, canta sobre perdão, prega sobre perdão, mas não tem coragem de pedir perdão ao irmão. Aí quando for no próximo domingo, vem com a cara mais deslavada do mundo, tomar a ceia do Senhor como se nada tivesse acontecido. Então Tiago está dizendo, de nada adianta ser ouvinte da palavra, conhecedor da palavra, e não ser um praticante da palavra. Talvez o resumo da carta de Tiago seja isso: colocar a tua fé e o teu conhecimento em prática. Porque conhecer, muitos conhecem. Praticar, poucos praticam. Perceba que no capítulo 2, Tiago continua tratando sobre questões do nosso dia a dia. E aí ele vai tratar sobre a condenação, no sentido de que pessoas estão equivocadas ao fazer acepção de pessoas. E aí ele dá um exemplo interessante. De repente, no meio de nós, chega alguém com um anel de ouro no dedo, aquele anel bonito, e a grama do ouro está cara, né? Quando eu fui comprar a minha aliança do casamento, eu tive que guardar um dinheiro, estava R$160 a grama. Hoje está mais de 200 uma grama, viu? Quem estivesse preparando de noivar e casar, vá juntando que está caro, viu? E aí, nesse exemplo de Tiago, o cidadão chega com um anelzão de ouro no dedo e ele recebe um determinado tratamento. E aí a gente percebe que na sequência vem um homem com a sórdida vestimenta, diz Tiago. Ou seja, uma pessoa mal vestida ou com vestes gastas, pessoa que tem poucos recursos. E aí ele está usando esse exemplo do cidadão rico com um anel de ouro no dedo e do cidadão com vestes pobres, para dizer que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Por que Tiago diz isso? Porque infelizmente nós vivemos num mundo onde só se vale o que se tem. Para o meio do mundo. O cidadão tem dinheiro, vai ser bem acolhido. O cidadão se veste bem, vai ser bem recebido. O cidadão tem um carro bom, vai ser bem recebido. Isso no meio do mundo. Dentro da igreja, Deus não está interessado no seu calçado, na sua roupa, na sua chapinha, no seu anel. Deus quer saber se você é um verdadeiro adorador do nome dele. Então Tiago estava relembrando isso, que é uma verdade tão patente, mas que muitos se esquecem. Às vezes até entre nós,
as pessoas gostam de se tratar diferente. Se é um irmãozinho mais simples, trata de um jeito. Se é um irmão que tem uma certa condição, tem quem trate diferente. Não estou dizendo que são todos, mas estou dizendo que acontece. E o Senhor Jesus, Ele não quer que nós façamos acepção de pessoas, porque Ele também não o faz. Para Jesus, tanto faz bonito como feio, graças a Deus, todo o time dos feios. Para Jesus, tanto faz gordo ou magro, graças a Deus, homem ou mulher, rico ou pobre, alto ou baixo. Ele não quer saber desse tipo de diferenciação. Ele quer saber se há um verdadeiro adorador. Então, Tiago lembra no capítulo 2 os ensinos de Jesus sobre a acepção de pessoas, dizendo que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nesse exemplo de Tiago, não devemos desonrar o pobre porque é pobre, nem tampouco louvar o rico porque é rico. Eu também quero deixar claro que não é porque alguém que é rico que necessariamente não é crente, ou alguém que é rico é pecador, não. Mas muitos que são ricos colocam o seu coração na riqueza. De igual modo, não é porque alguém é pobre que vai para o céu, porque é pobre não. Vai para o céu se for pobre de espírito. Vai para o céu se for pobre das coisas desse mundo, mas rico da graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí ele entra nesse mesmo capítulo 2, a partir do versículo 14, tratando sobre a fé sem obras, dizendo que isso para nada se aproveita. Que fique claro, irmãos, que Tiago em nenhum momento estava sendo contra Paulo, né? São dois homens de Deus, dois apóstolos de Deus, e seus escritos não estão se contradizendo. Aliás, eu nunca vi nada se contradizendo na Bíblia. No dia que eu encontrar uma contradição, um erro na Bíblia, eu não vou encontrar, mas se eu encontrasse nesse dia, eu deixava de ser crente. Então o apóstolo Tiago não estava se contradizendo com o apóstolo Paulo. Eles apenas estavam usando o conceito de obra de duas formas diferentes, né? O apóstolo Tiago, ele estava enfatizando o seguinte nuance da obra. Ele estava dizendo que quem tem fé no nosso Senhor Jesus Cristo, naturalmente produzirá, apresentará boas obras. É a mesma coisa, você não vai ver uma macieira dando limão, não. A macieira, ela só vai conseguir dar maçã. Quem tem fé no Senhor Jesus, naturalmente vai apresentar boas obras, obras dignas de arrependimento. Ele vai apresentar boas obras não para ser salvo, porque nós não somos salvos pelas obras, mas ele apresenta boas obras porque é um salvo. Por isso ele tem boas obras. Entendeu a diferença? A obra que salva já foi feita na cruz do Calvário. A obra que salva foi quando o nosso Redentor que vive disse, está consumado. Aí a obra foi completa. A obra que salva é a obra de Cristo. Mas Tiago estava dizendo que nós devemos apresentar estas boas obras, e as nossas boas obras testificam a nossa fé. De que adianta você ser crente e dizer assim, eu tenho fé que um enfermo pode ser curado, se você não ora por esse enfermo? Se você não tem uma atitude em relação a esse enfermo? Se você não tem uma ação em relação a esse enfermo? De que adianta um irmão chegar para você e dizer, eu estou passando fome, e você dizer, eu tenho fé que Deus pode resolver o seu problema, tendo você condição de dar a ele um prato de comida? O Senhor está nos ensinando a pegar essa fé que nós dizemos que temos e dar uma prática a essa fé, fazer alguma coisa, porque gente que não faz nada, até mesmo dentro da igreja, tem muitos. Jesus nos convida a não sermos ociosos, mas sermos praticantes da fé que nós dizemos ter no santo nome dele. E aí ele cita dois exemplos para defender essa tese, Abraão e Raabe. Ele diz, porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Nós conhecemos Abraão como o pai da fé. Nós conhecemos Abraão como amigo de Deus. Abraão é um exemplo de fé. Mas Abraão teve tal ponto a sua fé que isso lhe foi imputado como justiça. Ele não negou a Deus nem o seu filho, o filho da promessa. Então ele pegou a fé que ele tinha em Deus e deu uma prática a essa fé.
Deus queria provar a fé de Abraão. Deus provou a Abraão. E Abraão passou com nota 10. Abraão passou porque ele não negou a Deus nem o seu filho. Aí a gente diz, eu tenho fé em Deus. Na primeira gripe já está morrendo de medo. Eu tenho fé em Deus. Na primeira dificuldade não quer vir mais para a igreja. Eu tenho fé em Deus. Quando adoece alguém da família, o primeiro que nega é o nome do Jesus. Eu tenho fé em Deus, mas acabou o meu namoro. É aí que termina com Jesus também, não vem mais nem para a igreja. Jesus está nos ensinando a dar uma fé, a termos a nossa fé, mas darmos a ela um viés prático. Transformar essa fé, não somente em tê-la, mas colocando-a em prática, do jeito que fez Abraão, do jeito que fez Raabe. Raabe era uma meretriz, versículo 25 de Tiago 2 diz isso, e aí a gente aprende com Raabe, que ela também foi justificada pela demonstração de fé que teve através das suas obras. Quando os espias chegaram aonde Raabe estava, Raabe deu a eles um lugar para se esconder e depois permitiu que eles saíssem em segurança. Eles espiaram aquela localidade e voltaram para trazer o relatório ao povo de Deus. Então Raabe, ela não só disse eu tenho fé, mas ela provou a sua fé quando tomou alguma atitude, escondeu os espias e deixou que eles fossem embora em segurança. E é tão interessante que nos evangelhos a gente vê o nome de Raabe entre a genealogia de Jesus de Nazaré. Oh, glória ao nome de Deus. Então a gente quer mostrar que tem fé em Deus, isso é ótimo. Tem muitas oportunidades que nós temos de transformar em prática a fé que dizemos ter. No capítulo 3 dessa carta de Tiago, vai falar sobre o tropeço na palavra. E aqui os irmãos já estão cansados de saber sobre esse capítulo 3. É um capítulo muito interessante, que vai tratar de uma parte do corpo que é a parte mais valiosa e mais usada por muitos, que é a língua, né? Irmãos, Tiago vai comparar a língua como um fogo que é inflamado pelo inferno. Como uma pequena faísca, mas que pode incendiar um bosque inteiro. Tiago diz, a gente consegue colocar freios na boca de cavalos e eles obedecem para onde a gente manda. O navio, por maior que seja, você consegue pegar o leme dele e quando o comandante gira para um lado, ele vai para o lado que ele girou. Quando gira para o outro lado, ele vai para o outro lado. Ou seja, o navio é do tamanho do mundo. Mas com o leme pequeno, você consegue controlar ele. Mas aí Tiago diz, mas muitos não vão conseguir ou não conseguimos controlar a nossa língua. Irmãos, isso é um problema seríssimo. Quantas e quantas pessoas que com a mesma boca que louvam a Deus, falam dos seus irmãos, falam de mal, fuxicam, fofocam, são mexeriqueiros, como se diz por aí. A palavra está nos ensinando a ter cuidado. Se você não tem nada de bom para dizer, fique calado. Não perca a oportunidade de ficar calado, não. Tem muita gente que calado é um poeta. Por quê? Porque se abrir a boca só vai dizer besteira. Então você tem que refletir. Se vale a pena você abrir a boca. Eu quero dizer para os irmãos que Tiago está dizendo o seguinte, que se alguém não tropeça na palavra, se usa bem a sua língua, este é um varão perfeito. É alguém que você deve imitar. Porque pensa numa coisa difícil é controlar a própria língua. E aí eu não estou falando necessariamente de casos isolados, não. Eu estou falando de mim e de cada um dos irmãos aqui presentes. Todos nós precisamos pedir a Deus graça para controlar as nossas línguas. Que quando a gente menos espera, está falando de Deus e do mundo. A gente precisa ter muito cuidado. Porque com a mesma boca que adoramos a Deus, às vezes amaldiçoamos o nosso semelhante. Então nós precisamos aprender com isso. E isso só é possível com a sabedoria que vem do alto. Versículo 13 ao 18 de Tiago 3. No capítulo 4, ele vai falar que nós devemos resistir às paixões mundanas. E aí ele traz dois ensinos muito importantes. Muitas das vezes nós pedimos e não recebemos, diz Tiago no versículo 3, porque pedimos mal. Irmãos, Deus sabe que se a gente recebesse tudo que a gente pediu a Deus, talvez muitos de nós não estaríamos nem aqui. A gente pede tanta coisa a Deus,
Que eu não vou dizer que Deus se admira, porque Deus não se admira, porque Ele sabe do que vai sair da nossa boca antes de sair da nossa boca. Mas se Deus fosse um homem, Ele se admiraria do que sai da nossa boca. Porque a gente pede muito a Deus. E Deus, Ele não concede porque a gente pede mal. E como é pedir mal? É pedir contrário à vontade de Deus. É pedir aquilo que não agrada a Deus. É pedir aquilo que a gente acha que é bom, pensa que é bom, acredita que é bom, mas Deus, que conhece a gente melhor do que nós mesmos, diz: eu não vou dar, porque eu sei que é para o teu mal, porque eu sei que vai te fazer mal. Então, quando você pedir e Deus não der, das duas uma: ou você pediu mal, porque se você pedir conforme a palavra dele, Ele vai conceder, por causa da sua misericórdia, ou você pediu algo que Deus sabe que não é para o teu bem. E Ele, como pai, sabe muito bem. Qual é o pai que o filho lhe pede um pão e você vai dar a ele uma pedra? Ninguém faz um negócio desse. E Deus, que é o nosso pai, também não faz isso. E aí Tiago ensina nesse mesmo capítulo que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Querendo dizer, não tem meio termo com Deus. Ou você é do lado de Deus, ou você é do lado do outro. Eu quero ser do lado de Jesus. O melhor lugar para a gente estar é do lado de Deus. É o lugar mais seguro do mundo, é no centro da vontade de Deus. Então não tem como você se relacionar com o mundo, suas amizades ser do mundo, seus relacionamentos ser do mundo, sua vida ser do mundo, suas roupas ser do mundo, sua fala ser do mundo, e você dizer que é de Deus. Não tem como. Ou você é de Deus, ou você dele não é. Quem com ele não ajunta, espalha. Não tem essa misturada com Deus, não. É como água e óleo. Eles podem até estar juntos no mesmo recipiente, mas eles não se misturam. São duas coisas diferentes. Assim é o crente e o que não serve a Deus verdadeiramente. E aí Tiago vai chegar nesse capítulo 5, que foi onde nós fizemos a leitura, e eu vou encerrar a mensagem, nos ensinando a sermos pacientes à questão da oração e da conversão dos pecadores. Tiago termina a sua carta falando sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a vinda do Senhor Jesus é o assunto mais interessante da Bíblia Sagrada. É o momento mais importante para a igreja. Nós estamos aguardando o nosso noivo vir nos buscar. Nós estamos aguardando hoje. Se Jesus voltasse hoje, era como seria bom para a igreja. Jesus ainda não veio buscar a igreja dele, não é porque ele esteja atrasado. Jesus não se atrasa. Ele vem na hora certa. Ele é longânimo e paciente e está certamente intercedendo junto ao Pai para que muitas outras almas se convertam e se agreguem à multidão dos salvos. Então ele vai vir mais cedo ou mais tarde, e nós estamos esperando. E aí Tiago diz: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Aí ele usa o exemplo do lavrador. Ele diz: o lavrador, o agricultor, ele planta, ele aduba, ele rega, ele tira as ervas daninhas, ele cuida da plantação. É quando chega o tempo certo, é que ele vai à colheita, é que ele vai à ceifa. Assim é Jesus, que é o nosso lavrador nesse exemplo, nós que somos sua colheita. Ele está nos cuidando, nos moldando, ele está tirando as ervas daninhas, ele está nos dando alimento, água, ele é o nosso sol. E quando chegar o tempo certo, ele vem nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí ele diz que nós devemos não nos queixar uns com os outros e sermos pacientes até esse dia, porque o dia está próximo. E ele diz que nós devemos ter, por exemplo, aqueles que sofreram, e cita o exemplo de Jó. Todos nós conhecemos a história do patriarca Jó. O diabo inventou um monte de mentira para tentar derrubar Jó. Primeiro diz que Jó se via Deus porque Deus tinha cercado ele de bens. Ou seja, a tese de Satanás era: Jó lhe serve porque você abençoou ele no campo material. Aí Deus permitiu que ele tirasse tudo que Jó tinha. Jó, que tinha jumento, camelos, servos, propriedades, perdeu tudo de uma hora para outra. Mas não negou ao nome do Senhor. Aí
Satanás argumentou, mas ninguém ama mais a Deus do que a própria família. Aí Deus permitiu que Satanás, de uma tacada só, matasse os 10 filhos que Jó tinha. Você imagine o luto de você perder um filho, você que é pai, você que é mãe. Agora imagine perder 10 de uma vez só. Imagine como Jó voltou do sepulcro, do cemitério, enlutado pelos 10 filhos que perdeu de uma vez só. Mas em vez de amaldiçoar a Deus, ele soube reconhecer que veio nu a este mundo, que veio do pó e ao pó voltaria. Uma das frases mais conhecidas de Jó foi: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então até Satanás era, ninguém ama mais o dinheiro do que a Deus. Aí Jó desmentiu. Ou ama mais a família do que a Deus. Aí Jó derrubou de novo. Aí ele tentou na parte dos amigos, aí ele tentou na parte de si mesmo, tocou na saúde de Jó. E Jó, nós bem sabemos, foi fiel ao Senhor nosso Deus. E aí Tiago lembra, como Jó foi fiel, qual foi o fim que o Senhor lhe deu? Tudo que Jó teve no final da sua vida, Deus deu em dobro. Se Jó tinha X camelos, ele passou no final da vida dele com 2X, aleluia. Se Jó tinha X animais, Deus multiplicou. Jó ficou sendo o homem mais rico que teve no Oriente. Mas a riqueza de Jó não consistia na abundância de bens que possuía, mas na sua confiança posta no Senhor nosso Deus. E aí Tiago encerra o capítulo 5 falando sobre como o crente deve proceder. O crente deve dizer sim, sim e não, não. Muitas pessoas, infelizmente, carregam o nome de cristão sem ser. É crente só no nome. É cristão só no nome. Compra, mas não paga. Promete, mas não cumpre. Diz que faz, mas não faz. Tiago está dizendo, seja a sua palavra sim, sim e não, não. Não precisa você fazer juramentos em relação a isso. Crente tem que ser alguém de palavra. Crente tem que ser alguém que cumpre, né? Então ele está ensinando isso. E aí ele vai falar do exemplo da importância de orar, da importância de louvar, da importância de orar pelos enfermos, de confessar as próprias culpas. E eu encerro com o que ele diz acerca dessa questão da oração, que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Quantas das vezes muitos de nós têm feito orações de forma religiosa? Tem gente que ora tão pouco a Deus, mas tão pouco a Deus, que até quando o culto é de manhã, diz assim, abençoa, Senhor, o culto dessa noite, porque é acostumado a orar muitas vezes só à noite e esquece que está de manhã. A gente precisa ter uma vida de oração. Amanhecer o dia não é o celular na Wi-Fi com o WhatsApp, não. Amanhecer o dia é dizer, oh meu Deus, muito obrigado por mais esse dia. Porque se eu me deitei, dormi e acordei, foi porque o Senhor me sustentou. Então as pessoas precisam orar mais. Nós precisamos orar mais, a começar de mim. Precisamos buscar a Deus em todo tempo. Pregar a palavra em tempo e a fora de tempo. Porque a oração do justo ainda pode muito nos seus efeitos. Mas é a do justo, não é a do ímpio. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Que nós possamos meditar nessa epístola de Tiago, sabendo as verdades práticas que aqui existem e entender que a nossa fé, sem obras, ela é morta. Precisamos, pois, como consequência natural da nossa fé, termos obras dignas de arrependimento, para que o mundo veja Cristo em nós e queira mais de Deus. Amém. Amém, graças a Deus. Aí, portanto, a ministração da palavra é uma palavra baseada na epístola de Tiago, que nós possamos guardar no nosso coração. Vou convidar a irmã Roane para louvar ao Senhor com um cântico e em seguida eu já passo para o pastor Davi, que trará as pastorais e o encerramento do culto nesta noite. Deus abençoe os nossos irmãos e nos conceda uma semana abençoada.
Amém. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Sou mais o escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais o escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais o escravo do medo.
Saúdo os irmãos e irmãs no nome de Jesus. Graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui mais uma vez na casa de Deus para celebrar o seu santo e adorado nome. As recomendações apostólicas que a gente terminou de ouvir, elas nos chamam a atenção exatamente para esse tempo de espera em relação à vinda do Senhor. E nós não temos, o crente nunca teve a menor dúvida de que em breve o Senhor vai voltar para levar a sua igreja. Todos nós estamos aguardando e os sinais estão acontecendo, e agora com maior intensidade, com maior número e mais constante, e não há, portanto, nenhuma dúvida de que breve o Senhor voltará. Então, o que fazer? É por isso que o apóstolo chama a nossa atenção para essas coisas que são coisas práticas, que a gente não pode se desvencilhar delas, a gente não pode passar despercebidos delas. É um chamamento para a prática diária e individual. Isso não é uma coisa, porque tem coisas na Bíblia que foram destinadas a determinadas pessoas, grupos. Quando a Bíblia vai tratar dos assuntos para os obreiros, ela trata de uma maneira diferente quando trata do resto da igreja. E essa é uma das coisas. A Bíblia está tratando para a igreja do Senhor e mais especificamente para mim. Eu é que devo colocar em prática aquilo que ouvi esta noite. Se eu faço de conta que não ouvi e que essa mensagem seria muito bom que irmão fulano ouvisse ou a irmã fulana ouvisse, a gente está pensando que engana a Deus. E a Deus ninguém consegue enganar. Então, meu irmão, meu amigo, esse é o tempo que o Senhor nos chama para despertarmos, porque a noite já vem, já vai alta noite e a aurora se aproxima. O dia já vem, já está perto, está à porta. E você que ainda não aceitou, deve, portanto, aceitá-lo para a glória do nome do Senhor e para a exaltação da sua bondade e para o seu bem-estar espiritual. Porque em breve, quando ele vier buscar a sua igreja, ele quer que você esteja no grupo daqueles que serão arrebatados. Não pense que vai ser diferente. Não pense que vai ser de outro jeito. Não pense que há uma outra saída, uma outra porta. Você que está aqui hoje à noite, que veio a esse lugar, que ainda não tem a Jesus e deseja aceitá-lo, recebê-lo, então venha a Ele agora. Esse é o tempo oportuno. Ele te chama, Ele te convoca,
ele te busca. Alguém? Tiver alguém, a oportunidade é essa. Mas, irmãos e irmãs, essa semana nós teremos algumas reuniões. Amanhã não, terça-feira, teremos o trabalho das senhoras aqui, a partir das 7 horas. E quinta-feira o culto doutrinário, sábado o culto da mocidade e domingo novamente estaremos aqui. E domingo nós iremos ministrar a ceia do Senhor. Não há por que não ministrar. Estaremos aqui, se Deus quiser, se nada acontecer além das nossas expectativas. Se estiver como vem acontecendo, como vem caminhando, nós estaremos aqui participando da ceia do Senhor. E eu pediria aos irmãos, e especialmente aí o pessoal do grupo social que trabalha com os jovens da terceira idade, a anotar os nomes familiares mesmo. Tem uma pessoa em casa que não pode vir para a ceia domingo, deve trazer o nome dessa pessoa para que na segunda-feira um diácono passe lá na residência daquela pessoa para ministrar a ceia do Senhor. Então vamos lá. Essa semana, a partir de amanhã, o novo decreto que vai começar a vigorar a partir de amanhã, estabelece que o toque de recolher será às 22 horas. Em relação a isso, nós devemos ficar mais tranquilos, né? E as reuniões vão continuar às 19 horas. Não está bom, não é um horário bom esse, né? A gente começa mais cedo, termina mais cedo, vai para casa mais cedo, para dormir mais cedo, acordar mais cedo. É uma tranquilidade. Então, o horário continua às 19 horas. Porque se houver necessidade, eu estou achando bom o tempo que o culto está acontecendo. Estamos aí quase às 21, às 20 e 30 aproximado. Está muito bom, está de bom tamanho, é quase 1h30. Eu fui um dia desses a uma reunião das nossas e começa de 6 horas por causa dos decretos lá, em outro estado, isso. E o culto começou às 6 horas e terminou de 9 horas. É uma barra, né? E isso eu mal sentado, né, em 2 cadeiras de plástico, escorado na parede, que é para não... É claro, ninguém tem nada a ver com os meus problemas, mas eu tenho a ver com os meus problemas. Então a gente fica 3 horas sentado, o grupo de pessoas pequeno, e aí o irmão dá oportunidade a todo mundo e repete e aquela coisa até das 9 horas. Não é porque está marcado até às 20h30 que tem que terminar às 20h30. Não, isso não mata, não é para matar, não. É assim mesmo. Se terminar antes das 20h30, que bênção, que alegria. Cantou, orou, leu a palavra, ouviu a mensagem e fez tudo quanto devia fazer. Então, termina o culto, vai ficar enchendo linguiça para dar até às 20h30. Se houver necessidade de passar, é o que eu estou dizendo, é que passará e a gente terá mais tranquilidade, porque o toque de recolher vai até às 22 horas.
Então, irmãos, vamos lá, vamos à luta, vamos ao trabalho, continuemos animadamente. E eu quero agradecer a Deus, os diversos irmãos. Fazia dias que a gente não via o irmão Erinaldo, o diácono Adriano, a irmã Rosângela, a filha da irmã Maria Rebouças, né, que veio aqui naquele dia, Sheila, né? E nunca mais teve a oportunidade, que também a igreja parou as suas atividades aqui. E tantos outros aí que estão hoje à noite aqui com a gente, celebrando o nome do Senhor. Deus seja louvado por causa da sua misericórdia. Deus seja louvado. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor e não esqueçam de orar pelos que estão necessitados de oração, as famílias, os que estão nos hospitais. Ainda temos algumas pessoas doentes e elas precisam da nossa prece, da nossa oração. E não nos esqueçamos também de orar pelo trabalho da igreja, pelas suas necessidades, a questão financeira da igreja. A gente precisa ter muita convicção e consciência do que a igreja precisa para continuar o seu trabalho, um trabalho que vem realizando há muito tempo e não vai parar, até porque ela não pode parar. Nós vamos orar. Eu vou convidar o pastor Arthur para agradecer com a oração e em seguida impetrar a bênção apostólica. Vamos orar. Também saúdo a todos em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças por esses minutos com a tua igreja reunida, glorificando a ti, bendizendo o teu santo nome. Te louvamos, ó Deus, pela porção da sua palavra, te louvamos pela vida de cada um que chegou até aqui com esse propósito de adorar, de bendizer a ti. Estamos saindo, ó Deus, contentes com a sua presença, satisfeitos em tributar a ti honra, glórias e louvores, pois o Senhor é digno de toda honra, o Senhor é digno de toda glória. As famílias que nos acompanham dos seus lares, abençoa, ó Deus. Aqueles que se encontram enfermos, visita-os com a cura que vem do alto. Aqueles que se encontram entristecidos, ó Deus, fracos na sua fé, vá de encontro a esses e renova-os, restaura-os, ó Pai, e traz de volta a tua casa, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor, e amém, Jesus.